Irmãos, a nossa palavra hoje pela manhã foi sobre igreja. Igreja como corpo de Cristo. E como igreja nós temos uma visão, nós temos uma missão a cumprir aqui nessa terra. Para tanto, a gente precisa de autoridade, a gente precisa de fundamento para sermos fortes e entendermos aquilo que Deus quer que façamos e façamos com autoridade e com poder. Cada um de nós é igreja. Cada um de nós tem uma missão. E você, como igreja, não vive só aqui neste culto, você vive em todos os lugares que você pisa. É o sal e a luz do céu, brilhando e temperando vidas e corações. Agora à noite, buscando um tempo de restauração. Nessa visão de restauração, muitas vezes a gente entende restauração só aquela pessoa que está muito ruim, muito mal. Mas todos nós precisamos de restauração. Se você olhar bem, muitas vezes nós fazemos não é propriamente uma reforma, mas nós melhoramos a nossa casa. Aí você vai pintar, ou colocar um papel parede, mas fica aparentemente bonitinho. Mas às vezes tem um cano furado lá, vai trazer infiltração. Tem uma instalação elétrica deficiente, vai aquecer e poderá causar um incêndio. Então, quando Deus trabalha a restauração, Ele não traz uma maquiagem. Ele vai nos levar à semelhança da casa do oleiro, quando Deus diz assim para Jeremias: desce à casa do oleiro. E veja lá o que está sendo feito. Eu vou te mostrar. Eu e minha esposa estávamos conversando essa semana sobre isso. Interessante, por que descer? Por que não? Vai lá na casa do oleiro. Por que Deus fala para Jeremias, usa o verbo descer? Porque ninguém se permite melhorar se não descer. Ninguém se permite restaurar se não admitir que precisa de cura, de milagres, de uma ação divina. E descer espiritualmente significa se humilhar, se sujeitar, se colocar inteiramente nas mãos de Deus, entregar-se. E eu e minha esposa conversávamos, e fomos pesquisar lá no YouTube e no Google, o que é uma olaria. E você pode ver, nós quando crianças já fui à olaria, é um lugar sujo, poeira, tem muita coisa ali que vai sobrando e vai sendo deixada de lado, os restos, mas de lá saem os melhores vasos, é de lá que saem obras preciosas. O lugar aparentemente não é atraente, mas lá tem um personagem chamado oleiro, que pega o barro. E uma vez eu estudei, no mundo todo tem 8 tipos de barros que possibilita fazer vasos de qualidade. Só 8 tipos. E quando o oleiro pega o barro, o processo é muito longo, é muito extenso. Ninguém pega o barro e simplesmente sai fazendo de qualquer jeito. O barro tem que ter ponto. Ele precisa curtir. Primeiro ele faz aqueles pacotinhos para depois utilizá-los. E depois, utilizando, o objeto feito não vai para o uso, ele vai para uma prateleira e fica ali alguns dias, até que os poros do vaso sejam todos revelados ou superados. Porque se os poros, ou seja, o oxigênio, o ar que estiver dentro do barro, não sair, ele vai estragar o vaso. E aí ele fica ali naquelas prateleiras, passando pelo primeiro processo. Depois ele vai para o sol, e depois ele vai para o fogo. Então o processo, descer para subir, se permitir tocar, se permitir tratar, para ser útil, para ser usado. E hoje, vocês
Eu já preguei essa mensagem aqui antes, dei uma melhoradazinha. Não estou mais pastor, eu estou contribuindo. A mensagem da manhã foi fresquinha, a da noite foi quentada. Não é assim que a gente faz em casa? O almoço a gente faz, a janta a gente dá uma quentada. Então você vai receber uma mensagem que foi requentada. Mas eu peço que o Espírito Santo a torne sui generis, a torne única para a sua vida. Buscando o tempo de restauração, está em Êxodo capítulo 15, a partir do verso 22. Que diz assim: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e os provou. E disse: se ouvires, veja, Deus promoveu uma solução, e agora ele vai aplicar essa solução. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e os guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. E então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Amém, meus irmãos? Quando Deus, obviamente, o povo ficou lá no Egito 430 anos. Quantas orações Deus ouviu daquele povo? Quantos clamores? Quantos gemidos? Aqueles líderes espirituais, de geração a geração, 4 gerações, eles clamaram. Mas no tempo certo, tal qual Paulo escreve aos Gálatas, na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. No tempo de Deus, no tempo certo, Deus envia Moisés. E eu me maravilho com essa expressão, Deus enviou Moisés, porque quando, no Novo Testamento, o Estevão vai fazer alusão a essa passagem, ele diz: aqueles que eles rejeitaram, Deus o enviou para libertá-los. E aí ele faz a ponte sobre a rejeição de Jesus, mas que foi enviado por Jesus para libertar e salvar a humanidade. Muitas vezes nós rejeitamos aquele que Deus envia, nós rejeitamos os planos de Deus, nós rejeitamos os propósitos de Deus, mas no tempo certo, Deus manda Moisés. Uns 40 anos antes, Moisés tentou fazer do seu jeito, e agora Deus levanta Moisés para fazer do jeito dele. Irmão, sempre que a gente tenta fazer do nosso jeito, alguma coisa acontece, não é verdade? O caldo entorna, a coisa quebra, não dá certo, tem que ser do jeito de Deus. Mas se a gente sabe disso, por que a gente não faz do jeito de Deus? Nem todo mundo tem alguém perto, mas quem está perto diz assim: por que você insiste em fazer do seu jeito? Pergunta aí. Por quê? A resposta é simples, irmãos, porque nós achamos que sabemos fazer. Nós achamos que temos capacidade, competência, nós achamos que conseguimos resolver. E aí a coisa não funciona. Mas no tempo certo, Deus enviou Moisés. E quando Deus envia Moisés, ele diz assim: vai lá e diga a Faraó para deixar o meu povo
ir. Simples. Assim, simples. Vai lá e diga ao rei mais poderoso da terra que chegou o momento do meu povo sair de lá. Irmãos, saíram 600 homens adultos, de 20 anos para cima. Vamos hipoteticamente colocar que 600 homens adultos, casados, cada uma mulher, vamos colocar no básico, 2, 3 filhos. A gente tinha ali uns 3 milhões de pessoas. Mão de obra gratuita para Faraó. Há possibilidade de crermos que as pirâmides foram construídas, né, nesse tempo. Mão de obra gratuita. E aí Deus fala assim: Moisés, vai lá e diga para Faraó: deixa o meu povo ir, para me adorar. Funcionou, irmãos? Não funcionou no começo. Mas funcionou ou não funcionou? Funcionou. Deus teve que fazer 10 visitas para Faraó, é bem verdade. Deus teve que resolver com Faraó 10 momentos, mas funcionou. A parte de Moisés era o quê, irmãos? Qual era a parte de Moisés? É isso que a gente precisa entender. Deus não mandou Moisés brigar com Faraó. Deus não mandou Moisés tirar a espada e falar assim: ou você deixa o povo ou a gente vai te matar. Não, Deus falou assim: deixa o meu povo ir. Só isso, essa era a nossa parte. O restante Ele garantiria. O restante Deus faria. E fez as 10 pragas. E o Faraó se dobrou e deixou o povo sair. E saiu não de mãos vazias. Diz a Bíblia que toda a riqueza do Egito saiu junto com os filhos de Israel. Toda a riqueza. As mulheres deram as melhores roupas. Olha, irmãos, uma mulher dá roupas para alguém, tem que ser coisa mais surradinha. Mulher tem ciúme de roupa. Guarda ali, não, pode ser que um dia eu use. Mas a Bíblia diz que as mulheres deram as roupas, tecidos. Porque lá no deserto, irmão, não tinha shopping, não tinha mercado, não tinha nada. Aquele povo iria andar 40 anos, Deus já sabia, o povo não sabia. O povo imaginava que seria uma caminhadinha rápida, mas Deus já sabia que seria uma caminhada longa. Ouro, prata, joias preciosas, o povo saiu rico. Irmãos, a construção do tabernáculo no deserto. Irmãos, construir um tabernáculo no deserto. Trabalhar o metal, trabalhar o ouro, trabalhar a prata, trabalhar tanta coisa preciosa. O povo levou tudo. Então, é preciso entender nesse começo aqui, que quando Deus envia Moisés para libertar, ele tinha um objetivo. Não é só tirar o povo do Egito, não é só tirar o homem do mundo, não é só tirar o homem do pecado, não é só libertá-lo das trevas, não é só tirar a pessoa do vício, não é somente tirar da prostituição. Deus quer algo além disso. Ele disse: deixa o meu povo ir para me adorar. Deus tira o povo para que ele se tornasse um povo adorador, um povo que pudesse estar na sua presença. Então, irmãos, se você já é membro de igreja, precisa fazer uma autoavaliação. Eu sou membro de igreja, desta aqui ou de outra igreja, você já é membro, e você que está nos acompanhando em casa, pense nisso, já é membro. Que membro eu sou? O que é que eu estou fazendo para o reino de Deus? Qual é a minha contribuição? E quando falo de contribuição aqui, não é dinheiro,
são talentos, dons e talentos que Deus colocou na sua vida. Há um livro do Dom John Bevere que fala sobre multiplique o potencial que Deus lhe deu. E o potencial que Deus dá não é só para crente. Olha, eu tenho um livro que fala sobre todas as invenções que já aconteceram na humanidade. E a gente vai descobrir de pessoas que Deus usou, mas não eram pessoas aliançadas com Ele. Deus dá potencial. Deus dá talentos para pessoas. Quantas pessoas talentosas você conhece, que elas são até resistentes a Deus e à igreja? Mas Deus deu. Agora, dons, Deus dá para filhos. Dons espirituais, Deus dá para filhos. Então eu quero que você pense aqui, hoje conosco aqui, que Deus não te salvou para você ter uma vida melhor, também, mas Deus te salvou para você se tornar um filho, um adorador, um servo, alguém que faça diferença neste mundo. Você foi transformado em sal e luz. Você já imaginou se não existisse sal? Irmãos, eu gosto de cozinhar. Se colocar menos sal, a comida não tem tchan. Não tem. Pode ver, faz o bife da melhor carne, mas se ficar menos sal, fica um bife sem atração. Tem homens que parece que não tem sal, não tem atração nenhuma. Deus diz que você é sal. E o sal serve pelo menos para 3 coisas. Primeiro, ele tempera. Segundo, ele impede a putrefação. Ele conserva. Mas tem uma outra terceira. Sal desperta sede. Gente cheia de Deus, onde passa, desperta uma sede de Deus. E começa a temperar o ambiente, começa a dar sabor. Não é verdade? Eu falo muito para os homens, não falo, Daniel? Homem, irmãos, homem não é só andar assim, uma roupa boa. Homem tem que ser educado, cheiroso, tem que cheirar bem. Porque se você tirar o boticário da sua vida, não sobra nada. É uma nhaca brava. Eu não sei, alguns não podem usar perfume, porque tem problema de alergia, algumas coisas assim. Tem que usar o sabonete bom, tem que usar o desodorante bom, porque o negócio é feio, você fede. Fique sem tomar banho 2 dias e não use nada, fede. A gente não tem nada bom, nem por dentro nem por fora, fora de Deus. Mas Deus colocou dentro de você uma luz, Deus colocou dentro de você um sal, Deus colocou dentro de você um poder, Deus colocou dentro de você uma autoridade, e Deus diz assim, você tem uma missão, vá, e vá cumprir. Então, irmãos, Deus tira esse povo de lá, para um propósito, Deus nos chamou para um propósito, porque pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, porque somos feituras. Esse foi o texto que nós batemos muito hoje pela manhã. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, somos feituras à imagem do Pai. E às vezes nós dizemos que o filho, tal pai, tal filho, não é por causa da aparência física, é por causa do comportamento, por causa da maneira de se relacionar. Olhem, tal pai dele é o filho, seja negativo ou positivo. Nós fazemos essa comparação, inevitavelmente. Nós temos o desafio de projetar a imagem do pai. Porque tal pai, tal filho. Somos filhos de Deus. Ou tem alguém aqui que não é filho de Deus? Todos aqui são filhos de Deus? Então, se você é filho,
Você tem o desafio de projetar. O seu Pai diz: somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Deus nos chamou, mas Ele assim: eu vou operar através da sua vida. Essa transformação que a igreja produz na sociedade, não é porque a igreja é melhor, tem uma religião melhor, não, é porque a igreja tem a autoridade de Deus, o poder de Deus, e então ela executa a obra de Deus. Quantas pessoas, irmãos, chegam na igreja pensando em suicídio? Aqui nós fizemos uma caminhada de oração aqui na Padre Anchieta. Paramos ali no tubo e cantamos, e depois nós oramos repreendendo todo o espírito. Tinha acontecido alguns suicídios, pessoas se jogando dos prédios, e nós decidimos fazer essa caminhada de oração, e paramos ali, e oramos, repreendendo todo o espírito de suicídio. Irmãos, naquele momento que nós estávamos orando, desceu uma jovem do 10º andar, que estava pensando em se jogar, porque na mesma semana, o namorado dela havia se matado na frente dela, e ela estava pensando em se matar. E aí a gente chega, a gente adora, e nós clamamos, repreendendo todo o espírito de morte, de suicídio. Aquela moça desce chorando. A irmã Raquel a atendeu, marcou um horário com ela, e aquela moça foi encaminhada para uma vida melhor. A igreja tem a resposta, você tem a resposta, você tem uma autoridade. Então, quando Deus tira Israel do Egito, não é simplesmente para melhorar a vida deles: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Irmãos, aqui para a gente não sabe o que é leite e mel, não. Na nossa cultura isso não quer dizer nada, mas leite e mel, o mel é a tâmara, aquele troço maravilhoso. João Batista se alimentava de mel e gafanhotos. Será que o gafanhoto tem alguma carne, irmão? Churrasco de gafanhoto. Mas ele comia mel e gafanhoto. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 1 Pedro 2,10. Precisamos considerar as duras realidades nossas, como povo de Deus. Porque às vezes achamos que a nossa vida está boa, achamos que não precisamos de transformação, não precisamos de libertação, não precisamos de cura, não precisamos de uma vida ajustada com Deus. Está tudo bem. Como é que está? Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Só que veja, temos que enfrentar as duras realidades que temos enfrentado como povo de Deus. Ser crente nos exime de crise. Não tem crise lá não? Tem, de um jeito ou de outro, seja material, emocional, relacional, tem crise. Gente, a gente é tão complicado que basta uma palavra, o outro entendeu errado e já arranjou uma crise. Às vezes a mulher pergunta uma coisa, você entende outra, e você dá outra resposta que ela queria ouvir, e pronto, instalou um inferno, um caos, uma crise. Somos nós. E não adianta você ser crente, porque você é humano, você tem sentimento, você tem alguma coisa ainda fora do lugar. Então preste atenção no que eu vou te mostrar agora. Família. Quem aqui tem uma família abençoada? Tem verdadeiros e mentirosos aqui. Todos nós temos família, mas nem todas as famílias são abençoadas. Tem famílias precisando de bênçãos, tem famílias precisando de cura, tem famílias precisando de restauração. Veja, desunião, competição, isolamento e relacionamentos truncados. Está na família. Eu conheço famílias que os irmãos não se falam. Nós conhecemos uma pessoa que guardou uma ferida de um familiar por 20 anos. E ela tinha uma ferida na perna, uma úlcera varicosa,
que não sarava. E quando todos pensaram que ela iria morrer, acabou confessando que ela guardava uma mágoa de um abuso de um membro da família. Ela tinha sido abusada. E a filha disse: mamãe só precisa perdoar. E então ela, quebrantada pelo Espírito Santo, ela decidiu verbalizar e perdoou aquele parente que abusara dela. A ferida que havia 20 anos sarou em uma semana. Tem gente com tumores. Tem gente com a mente estraçalhada de mágoas e ódios. Vida espiritual. Eu estou falando nossa aqui, irmãos, família, igreja. Vida espiritual, desinteresse, frieza, desânimo, falta de comunhão. Quantos dias? Eu brincava até com a minha esposa hoje, antes da gente sair do quarto. Tem uma história, né, que o pastor disse assim para a esposa: hoje eu não quero ir na igreja, não. Ela falou assim: mas por quê? Não estou com vontade. E ela insistiu: mas você tem que ir, hoje é domingo, você tem que ir. Você me diga 2 motivos para eu estar na igreja. Você é o pastor da igreja. E hoje é domingo. Mas não tem dia que dá vontade de não vir? Tem dia que dá vontade de não vir. Você é membro, você vem quando você quiser. Agora o pastor tem que vir. De bom humor ou mau humor, tem que vir. Com sermão ou sem sermão, tem que vir. Vida espiritual, finanças, descontrole, dívidas, ausência de fidelidade a Deus. Eu não vou fazer uma pergunta inconveniente aqui. Mas se eu perguntasse, quantos aqui são verdadeiramente fiéis a Deus na mordomia? Dizimistas, ofertantes? Ficaria um constrangedor. Porque hoje, nas igrejas, de um modo geral, tem menos de 20% das pessoas dizimando fielmente. Mas querem ser abençoadas. E o pastor José Miguel leu aqui Coríntios 9, que fala: aquele que dá a semente. Eu comecei com o pastor Wagner, tem gente que pega a semente que Deus dá e come. E aí não tem o que plantar. Se você come a semente, não haverá frutos. A semente é para ser semeada, e ela vai frutificar e vai produzir. Mas você quer colher, e quer colher em abundância. Todos nós queremos colher, mas a gente não quer semear. Muito difícil, é muito difícil essa área, muita dificuldade. O pastor, é um pastor na internet, não vou citar o nome dele não, ele fala sobre isso, que nós temos a mania de comer a semente, e depois a gente quer a colheita. Vida profissional, quem aqui tem um trabalho secular, os pastores aqui não são empregados da igreja, são pessoas vocacionadas que servem o reino aqui na igreja. Mas eles têm horário, eles têm trabalho para fazer, visitas e atendimentos para fazer, tem muitas coisas para fazer. Mas você lá na empresa, você tem horário. Você tem que falar bom dia para o seu chefe, querendo ou não. E ai de você se não der bom dia para ele. Tem que chegar lá com um sorriso no rosto. Vida profissional, você está com o coração frustrado, doido para sair daquela empresa, mas não pode. Mas você é crente. Sentimentos, frustração, pessimismo e amargura. Irmãos, aqui para a gente, não podemos mentir. Quem aqui não carrega de vez em quando uma frustração? Quem não carrega? Eu fiquei frustrado por isso. Eu fiquei frustrado com fulano. Eu fiquei frustrado com Beltrano. Uma expectativa não correspondida. Decepção.
Então veja, irmão, não basta a gente ser povo de Deus. É preciso a gente ter algo mais do que ser povo de Deus. Reconhecemos que Deus é poderoso, e nós pregamos isso para os outros, e que Jesus morreu na cruz para nos perdoar, nos salvar, nos curar. Pregamos isso para os outros, mas nossas vidas carregam perdas, dores e aflições. O que tem de gente ferida na igreja, o que tem de gente angustiada na igreja, e aí a pessoa foi vítima de um abuso, foi vítima de uma rejeição, e ela vem para a igreja, e ela não fala para ninguém, mas aquela rejeição, aquele abuso, aquela humilhação que ela passou, faz com que essa pessoa seja uma pessoa que busque de alguma forma maquiar a sua vida. Ela vai tentar fazer coisas para ser vista, ser reconhecida. Mas ela sabe o que carrega: a dor, a tristeza, a rejeição. Mesmo a gente sendo povo de Deus. Preste atenção na sequência para você entender, porque vai chegar no seu coração, você vai entender. A verdadeira transformação não virá somente pela mudança de endereço ou da religião. Quem aqui já mudou de um endereço por causa de situações de relacionamento? No prédio ou no vizinhança? Quem aqui já mudou de endereço por causa desse motivo? Tem alguns corajosos aqui. Eu já tive vontade de mudar várias vezes. Irmãos, eu não tenho nada contra animais. Mas, irmãos, quando eu vejo gente amando mais cachorro e gato do que gente, eu fico meio esquisito. Eu entro numa crise. Você sai pela área de serviço do condomínio e está aquele troço louco, aquele odor de xixi para tudo quanto é lado. Não pode falar mal, não pode. Eu entro em crise, irmão. Mudar de endereço não vai melhorar a nossa vida. Não vai. Quem mora aqui em edifício, condomínio de edifício, sabe que é uma pedreira. Em condomínio de casas, pior ainda. Porque não tem como você escapar. Do condomínio você ainda desce pelo elevador, pode fingir que está olhando para o espelho. Comigo não funciona, porque eu, bom dia! E eu desço com a cabeça do Flamengo. Mesmo quando perde, eu não perco a pose. E aí, mas é um desafio. No condomínio eu plantei umas plantinhas lá, a pessoa foi lá e pegou tudo. Você já viu a cebolinha? Você planta 4, 5 pés de cebola, aí está aquelas torceirinhas bonitas, é para tirar uma folhinha de cada pé, dá 5 folhas, dá para fazer qualquer tempero. Não, a pessoa amada, maravilhosa de Deus, querida do Pai, ela chega lá com a faca, leva as 5 torceirinhas e fica 5 troncos. E você tem que amar. Fui útil. Relacionamento. Não basta mudar de endereço. Aquela religião não é boa, vou para outra. Mudar de religião não vai mudar você. Povo cativo vivendo na presença de Deus, sem a presença de Deus. Lá no Egito, chicote em cima, escravidão, sofrimento, angústia. Está lá o povo no Egito, sofrimento. Aí Deus vai lá e tira o povo do Egito. Mas o que aconteceu? O povo levou o Egito dentro dele.
Sabe o que acontece? Você foi maltratado pelo teu pai, você foi maltratado pela tua mãe, você foi maltratado por alguém, passou por uma situação de abuso, de maus tratos, de humilhação, e aí você fala assim, eu não quero mais morar nessa casa, e aí você casa, ou você vai morar sozinho, e você some, e você, agora eu vou viver a minha vida. Não, você levou a sua mochila com toda aquela história. Você está carregando esse passado dentro de você. O povo sai do Egito, mas o Egito não sai do povo. O povo sai do Egito, mas o povo leva o Egito junto. Murmuração, lamento. Então não basta mudar de endereço, não basta mudar de religião, porque o cativeiro está no nosso coração. Você precisa examinar o seu coração. O salmista diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Só tem duas pessoas que conhecem o seu coração: Deus e você. Deus sabe o que fazer, você não sabe. Mas se você abrir o seu coração, rasgar o seu coração para Deus, Deus te diz o que fazer. Não são os lugares ou as pessoas que nos fazem sofrer, mas conceitos, valores que estão dentro de nós, coisas que estão dentro de nós. Salomão diz, sobre tudo que deves guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Irmãos, o coração, mente, a Bíblia trabalha como se fosse uma coisa só, mente e coração, porque o coração é a sede da vida, das emoções, o intestino, sede das emoções. Você já viu? Quem aqui já teve dor de barriga? Pode ver, dor de barriga, disfunção, essa palavra mais bonita, é piriri mesmo. Você fica muito estressado, você fica muito nervoso, ou você leva um susto, passa alguma coisa na sua vida, um choque, você fica desfundido, vai para o banheiro e não sai mais, treme as pernas. O coração precisa ser tratado. Salomão diz então, tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. O remédio de Deus para restaurar o coração, o remédio de Deus para restaurar o povo. Depois fez Moisés e os israelitas saíram do mar, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Bem, não achar água já era ruim, e quando acham água, a água é amarga. Vamos parar aqui, eu gosto disso. Vamos lá, você está sozinho, arranjou uma namorada, e você assim, resolvi o meu problema, não tem mais solidão, agora eu tenho uma costelinha, eu tenho agora para alguém para abraçar, mas você descobre que é Mara. Por isso que alguém disse que é melhor sozinho do que mal acompanhado. Mas fala isso para quem está sozinho. Quem está sozinho quer alguém, irmãos. Sim ou não? Pode ver. Eu e o Sueli estávamos caminhando no sábado, passamos perto de um cartório, e saiu lá um grupinho de jovens felizes, porque havia um casamento, foi um casamento. Pode falar mal do casamento, pode falar mal da família, mas todo mundo quer casar. Por quê? Ninguém quer ficar sozinho. Quer arranjar um, quer arranjar uma, e você quer casar. Mas, muitas vezes, quando você namora, bichinho cheira bem, ela fala bonitinho, ela é cheia de delicadeza, mas depois a coisa pega. A bichinha vira uma cobra. E ele vira um xireque. Sim ou não? Não acontece isso? Acontece. Por quê? Porque você casou com a casca e não sabia o que tinha dentro. Não sabia o que tinha dentro. Eu faço muito casamento, já fiz muito casamento, hoje não. E prefiro que alguém convide, tem um montão de pastores aqui,
estão no auge da forma para fazer casamento. Ou coisa difícil é fazer casamento. Teve uma vez que eu fui fazer um casamento, a menina tinha 16 anos, e eu fui contra, falei, se você não pode, a mãe tem que autorizar, o pai tem que autorizar, eu não sei o que arrumar lá, a menina conseguiu convencer a mãe e o pai a assinar, e fiz o casamento. E no casamento, o Espírito Santo me deu, foi a primeira vez que eu fiz isso, o Espírito Santo me incomodou, que alguma coisa estava errada ali, e aí eu chamei a mãe e o pai, da moça, 16 anos, vem cá, vocês dois, estavam ali já, vem cá, repetem comigo, eu retiro todas as palavras de maldição que proferi contra minha filha, eu decido abençoar minha filha, ela será feliz, seu casamento será longo, ela terá filhos, terá um lar próspero, tudo que eu falei em contrário está cancelado. Irmãos, quando terminou a cerimônia, a mulher saiu igual um furacão de raiva, porque ela pensou que a filha tinha falado comigo, porque ela havia dito todas essas palavras. Que aquele casamento seria um desastre, que ela não ia ter filhos, que ela seria infeliz, que ela amaldiçoou. E ali nós retiramos todas aquelas palavras. E eu fiquei como bode expiatório. Porque a moça não tinha falado nada. Deus havia me mostrado que ela estava ali numa situação de risco. Deserto, irmãos, muitas vezes é um lar que vive desse jeito. Encontra um lago de Mara. Deserto é o lugar onde Deus faz ajustes em nossa vida. Aquele povo de Israel que saiu do Egito, irmãos, ele havia somatizado aquela dor, aquela humilhação. Aquele povo tinha dificuldade de ser até mesmo amado. E agora, quando ele sai do Egito e vai para o deserto, Deus precisa fazer ajustes para tratar o coração daquele povo. Ele quer tratar o caráter. Muitas vezes Deus nos leva para uma situação, Deus nos leva para um contexto de vida, para momentos da vida, para nos tratar. Deserto é o lugar onde vamos aprender o significado, o que é adorar. Qual é o antônimo de adoração? É murmuração. Quando você reclama, quando você murmura, quando você critica, você não consegue atrair a atenção de ninguém, no bom sentido. Você afasta pessoas, mas comece a elogiar, comece a falar palavras boas, comece a dizer que fulano é lindo, comece a dizer que a fulana é boa, comece a dizer coisas boas, você começa a atrair pessoas para perto de você. Dá gosto da gente conversar com fulano, só fala coisas boas, eu começo até a sonhar perto do fulano. Mas o povo murmurava, o povo criticava, o povo já queria outro líder, não queria mais Moisés. Ingratidão, Deus queria tirar a ingratidão do coração do povo. O verdadeiro e mais terrível deserto não é aquele que você pisa, mas aquele que você carrega. Porque o deserto que você pisa, você pode sair dele e ir embora, mas o deserto que você carrega, te acompanha por todos os lugares que você vai. A minha vida é um deserto. Quem aqui nunca disse isso? Quantas pessoas já disseram isso? Minha vida é um deserto, ou seja, lugar seco, um lugar que não frutifica, um lugar sem alegria, um lugar sem atração, um lugar sem uma sombra, um monte de ódio, amargura do nosso passado sem Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, a verdadeira transformação exige confrontação. Essa é uma parte que nós não gostamos, sermos confrontados. Você não gosta de ser confrontado. Se alguém disser que você tem mau hálito, você vai ficar muito chateado, muito chateada. E não tem gente que tem mau hálito? E a pessoa que tem mau hálito, às vezes ela não percebe, e ela quer falar no seu ouvido. Peraí que eu quero falar.
troço louco, irmãos. As mulheres sábias dão um chiclete para ele mascar. Eu conheço gente assim, que a mulher não deixa o marido sair de casa sem um chiclete, porque ele tem mau hálito. Mas quem tem mau hálito quer ser confrontado? Não, não quer. Isso é falta de educação. E assim em outras áreas da nossa vida, a gente não quer ser confrontado. Mas se não houver confrontação, você vai no médico, você vai falar a verdade ou mentira? Vai falar a verdade. E o médico manda você tirar a roupa, e o médico começa a examinar, e o médico começa a fazer exames, o médico vai revelar tudo que você tem de ruim, para tornar você alguém bom. Para o médico transformar você numa pessoa boa, saudável, ele precisa descobrir tudo que não funciona. Mas a gente não quer confrontação. A gente não quer, porque isso é humilhação, isso é constrangedor. Você precisa ser confrontado com o seu passado, nem sempre você suporta mais. Chegaram a Mara. Eu sempre digo que quando eles se jogaram naquela água, um lago deve ter sido um lago bem grande, porque aquela multidão toda de gente chegaram e se jogaram no lago para beber água. Mas a água era amarga. Quando Deus faz aquele povo experimentar uma água amarga, amargura, água amarga, passado, feridas. Quando Deus leva aquele povo para beber aquela água amarga, Deus estava dizendo: olha o passado que vocês têm que resolver. Olha o coração de vocês que tem que resolver. Deus nos confronta com momentos difíceis, para que a gente possa se expor. Lembra da ressurreição de Lázaro? A ressurreição de Lázaro não aconteceu simplesmente assim: Lázaro, vem. Não, tinha que tirar a pedra. E para um judeu tirar a pedra, para um israelita tirar a pedra, era proibido, era tocar num túmulo, tornava a pessoa imunda. Era profanar o túmulo. E aí Jesus diz assim para Marta e Maria: tirai a pedra. Mas Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias, tirai a pedra. Tirar a pedra significa: se sujeite a uma exposição pública. Olha, fulano, eu quero que você me ajude, mas eu não quero contar nada para ninguém, eu não quero que ninguém saiba. Quanto mais você se protege, mais sofrimento você carrega. Jesus não morreu dentro de uma sala, Jesus não morreu dentro da cidade, Jesus morreu fora da cidade, no alto de um monte, todos viram. Ele foi humilhado publicamente. Mas nós não queremos nos expor. Então, transformação exige confrontação. O seu passado encheu o seu coração de sentimentos destruidores, exclusões, rejeições, maus tratos, feridas. Mas isso precisa terminar aqui. Isso precisa terminar hoje. Deus te trouxe aqui nesta noite para você entender que esse passado já foi resolvido lá na cruz do Calvário, e Ele pode e quer mudar a sua história, mudar a sua vida, tirar você do cativeiro, levar você para uma terra que mana leite e mel, onde tem promessas, uma terra de recomeços. Vou pregar isso no final do mês. Deus quer te confrontar com o seu real cativeiro. Não é aquilo que você fala, você esconde. São cadeias e fortalezas presentes no seu coração. Deus não nos confronta para nos envergonhar, mas para nos transformar. Irmãos, eu uma vez conversando com o meu médico e com outros médicos,
eu falei assim, olha, é um cardiologista que operou a irmã Eupídia. Ele é filho de uma irmã aqui da igreja. E conversando com ele, num aniversário da mãe, eu falei assim, fulano, se você tivesse noção do conceito que as pessoas têm de um médico, você teria muito mais motivação para exercer a medicina. Não é assim, irmãos? Você vai para um médico e você coloca toda a sua expectativa, você crê em Deus, você sabe que Deus pode fazer milagre, você sabe tudo isso, e Ele faz mesmo, mas quando você vai para o médico, você espera do médico aquela palavra, eu vou te ajudar, eu vou te tratar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você acredita. Se o médico mandar você tomar 200 comprimidos, você toma. Se o médico mandar você levantar de madrugada, você levanta. Se o médico falar isso, você faz tudo que o médico manda. Mas a gente não faz o que Deus manda. Terceiro lugar, você pode experimentar a verdadeira transformação. Então veja, Deus te chama para fora do cativeiro, para que você possa ser um adorador, ser um filho amado, um filho fiel, abençoado. Nessa caminhada, Deus te confronta com seus verdadeiros cativeiros, que você não sabia, e os que sabe, você está, às vezes, ocultando. Mas, se você se permitir confrontar por Deus, se você se permitir tratar por Deus, pela sua palavra, pelo poder do Espírito Santo, você pode experimentar a verdadeira transformação. Muitas pessoas foram transformadas de forma radical, só pelo fato de terem confiado incondicionalmente em Jesus. Pastor Magno Malta, senador, disse numa das comissões, quando ele estava tratando do assunto recuperação, e havia uma intenção de estabelecer uma legislação para induzir tratamentos com psiquiatras, psicólogos, tudo isso. Irmãos, aqui para a gente, como um psiquiatra é importante na vida de algumas pessoas, como um psicólogo é importante na vida de algumas pessoas. Não estamos aqui, mas ele falou assim, traga as pessoas que foram transformadas pelos psiquiatras, ele está falando de dependentes químicos, traga as pessoas que foram transformadas por clínicas que somente tratam com medicamentos, ou seja, psiquiatria trabalha com medicamento, dá um sossega-leão, a pessoa dorme 3 dias, e depois vai conversar com o psicólogo, conversar com o psicólogo, ele disse assim, e eu vou trazer aqui mais de 2.000 pessoas que foram transformadas pelo poder do nome de Jesus. Clínicas que trabalham somente com a terapia da palavra de Deus, ocupacional, trabalho, envolve família. Então você pode experimentar a verdadeira transformação se você se permitir tocar por Deus. Você vem num culto desse, você ouve, até acha bom, gostei do pastor engraçado, né? Gostei, dei umas boas gargalhadas lá, o culto alegre, muito legal. Não, o que é que Deus falou para você? O que é que Deus disse que precisa sair da sua vida? O que é que Deus disse a respeito dessa ferida que você carrega? Você tem que tomar uma atitude. A dor que você carrega tem um remédio. Deus mandou Moisés pegar uma árvore e jogar dentro daquele lago. E aí, historiadores, teólogos vão dizer, lá na Amazônia tem uma árvore, que ela também tem um efeito curativo, joga na água. Não, aqui, irmãos, a árvore simboliza a cruz. Era um lenho, era uma madeira. Ou seja, onde tem amargura, a cruz tem remédio. Onde tem dor, a cruz tem remédio. Aonde tem pecado, a cruz tem remédio.
Porque foi na cruz que Jesus Cristo te amou, foi na cruz que Jesus te perdoou, foi na cruz que Jesus levou sobre si as suas dores, as suas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, foi na cruz. Então o remédio que a humanidade precisa se chama sacrifício de Jesus Cristo, o sangue de Jesus. Basta a presença de Jesus para a sua vida ter um novo sentido, porque toda a dor foi levada. Quanta gente que não tinha esperança, ao encontrar Jesus, passou a viver um novo tempo. Pedro escreve no capítulo 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pedro diz: fiquem acordados, alertas, existe um inimigo, Satanás, ele ruge como leão. Ele está usando a figura que o leão ruge para anestesiar os animais da floresta, para amedrontar os animais da floresta. E então Satanás faz um barulhão tremendo na sua vida, Satanás faz um barulhão tremendo na sua casa, e ele começa a aterrorizar a sua vida, aterrorizar a sua família. Mas Jesus é o leão da tribo de Judá, ele ruge mais alto. A cruz foi o ponto de todo o seu passado, de todo o seu fracasso, foi na cruz. Lá Jesus levou. Quando o sumo sacerdote fazia o sacrifício anual, um bode era sacrificado por ele e pelo povo, e com aquele sangue do bode, ele entrava no lugar santíssimo, e pingava no propiciatório. Mas o segundo bode, o sumo sacerdote colocava a mão na cabeça daquele bode, confessava os pecados do povo, e aquele bode era levado, bode da expiação, ele era levado para o deserto, e ele era deixado lá. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele pegou os seus pecados e levou, e nunca mais ele trouxe de volta. Ele perdoa, ele transforma. O seu passado tem remédio, mas você precisa admitir que precisa de cura, precisa de transformação, precisa de libertação. Precisamos entender que nem todos desejam ser transformados. Irmão, tem gente que não quer ser transformado. Por quê? Estou terminando. Você pensa, tem gente que gosta da sua ferida. Ah, coitadinha de mim, ninguém me ama. Ah, ninguém nunca me apoiou na vida. Eu sempre tive que resolver tudo. A minha vida sempre foi assim, abandonada. Eu sou vítima. Acorda. Você não é vítima. Você tem uma escolha. Você já viu alguém ficar em cima do formigueiro e falar assim: a formiga está me picando, a formiga está me picando. Não, quando você pisa no formigueiro, você sai correndo de lá, e sai tirando as formigas do seu pé. Não é assim que acontece? Você não fica lá: por que deixaram o formigueiro aqui? Olha aí, eu pisei no formigueiro. Não, você sai correndo. Deus quer te curar, mas você precisa querer cura. Deus quer te perdoar, mas você precisa querer perdão. Deus quer te transformar, mas você precisa querer transformação. Porque muitas vezes o seu probleminha ou o seu problemão é uma maneira de você ser visto e valorizado pela pessoa. Ah, como é que você está, meu querido? Ah, como é que você está, minha querida? Acorda. Para de ser vítima e passa a ser resposta. Passa a ser solução. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu morava sozinho. Não foi fácil. Eu devia só a agiota 10 milhões. Não caiu o cheque do céu, não. Foi o mesmo salário. Mas agora eu era um homem que tinha vergonha na cara, com 22 anos. E eu peguei um salário e falei assim: agora tem que pagar. Ou seja, Cristo nos dá caráter.
E a gente coloca as coisas no lugar. 2 anos, paguei tudo que eu devia. Quando eu saí no centro do Rio de Janeiro com aquele nada concha na mão, parecia um troféu. É o mesmo salário. A diferença é que eu não tinha mais aquelas brechas para gastar. Agora eu tinha Jesus para me dar direção. A obra de Jesus na cruz tem poder suficiente para responder todos os vazios do seu coração. Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Baixe sua cabeça, por favor. Deus tem algo novo para você. Deus te trouxe aqui nesta noite para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Ele tem algo novo. Chega de coisa velha, chega de lixo, chega de mágoas, chega de murmuração, seja de procurar culpados. Não é apenas mudar de endereço, mudar de casamento, mudar disso, mudar daquilo. Não, Deus quer mudar o seu coração. Deus quer mudar a sua história, mas começando pelo seu coração. O que você está carregando que precisa ser deixado. Deus quer não somente te livrar do passado, mas Ele quer revelar um novo tempo na sua vida. Ele quer te dar uma nova história. Você está diante do lago de Mara, mas Deus mandou Moisés, e Moisés ali é a figura de Cristo. Moisés joga a lenha, joga a madeira, joga a árvore, seja o que for. É na cruz que a sua vida amarga se torna doce. É na cruz que a vida pesada se torna leve. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Se você quer descanso, se você quer cura, se você quer perdão, se você quer uma vida transformada, essas respostas estão em Jesus. E se você quer fazer isto, saia do seu lugar onde você está. Vamos ficar todos em pé. Saia do seu lugar, por favor, venha aqui à frente e comece um tempo novo, comece um dia novo, comece uma estação nova, comece um ciclo novo na sua vida, mas comece com Jesus, deixando Ele transformar a sua vida, deixando Ele transformar o seu coração. Pode vir, coloque-se aqui no altar, que Ele quer mudar a sua história. Vamos adorar o Senhor.